Os dados são díspares, mas as estatísticas não são de negligenciar. De acordo com vários estudos científicos, a taxa de pessoas idosas com depressão em Macau varia entre os 10% e os 12% e chega a atingir mais de metade da população idosa internada em lares e centros de dia. As limitações físicas e as condições de vida atuais são dois dos fatores que concorrem para tão elevados índices. É destas e de outras questões que vamos falar durante a próxima meia hora. Helena Marujo e Luís Miguel Neto, investigadores na área da psicologia, são os convidados desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa tarde a ambos. Obrigado por terem aceito este convite. Obrigado, que vos foi dirigido pela TDM. Quando olhamos para estes dados que eu avancei nesta pequena introdução, vemos aqui uma situação de preocupação, ou ocorre o mesmo, por exemplo, em Portugal, que é a situação que conhecem melhor. A população idosa é, de facto, uma população que está mais exposta a este tipo de questões, como sejam a depressão e inerentes à depressão outro tipo de tendências, como é a própria tendência para o suicídio. É de facto uma etapa da vida com vulnerabilidades, em particular em sociedades que não se organizam no sentido de propor e contribuir com formas de apoiar, suportar do ponto de vista material, psicológico e em rede social as pessoas nesta fase da vida. Portanto, de facto, há aqui um momento que é em si mesmo difícil, por causa das limitações físicas inerentes ao envelhecimento, muitas vezes também à quebra da rede social, que é essencial, quer para a longevidade, quer para a saúde. E, portanto, se esses suportes não existirem, se o sistema que apoia e que acompanha as pessoas nesta fase da vida não consegue dar-lhes esta resposta, de facto, leva a que muitas vezes as pessoas se sintam sozinhas, se sintam com pouca capacidade, por exemplo, de ter atividades que continuem a dar sentido às suas vidas, e isso vai ter consequências psicológicas, que é a área que nos interessa especialmente. Quem é que tem o dever, a obrigação de dar esse suporte que mencionava? E já agora perguntava-lhe, num país como Portugal, este suporte está a ser dado de uma forma eficaz? Infelizmente não, estamos num momento de grande crise económica e, portanto, tudo o que são, o que o Estado apoiava tem estado, de facto, cada vez mais a ser retirado em termos de suporte, de apoio, e, portanto, há condições, quer financeiras, quer até em termos de impostos, etc., que estão a tornar muito frágeis as vidas das pessoas, e, de facto, seria muito bom que pudéssemos ter, do ponto de vista social, que houvesse uma resposta, nomeadamente do Estado, que permitisse que as pessoas pudessem ter um sentido de segurança relativamente ao seu futuro e em particular, ao período final das suas vidas, que as fizesse sentir protegidas. Não é? Não está a acontecer isso neste momento em Portugal, há cada vez mais fraquezas neste sistema que estava montado de alguma maneira, e começa a haver respostas que são respostas privadas, que muitas vezes são demasiado onerosas e para as quais as pessoas não têm capacidade de resposta, em particular quando há cortes em termos de pensões, e portanto, de facto, está a ser em Portugal uma área particularmente difícil. Isto leva as pessoas, de facto, a sentirem-se emocionalmente muito desanimadas e com muito pouca esperança relativamente à sua vida presente, e àqueles que estão a envelhecer também a não terem muita capacidade de imaginar um futuro com entusiasmo e um final de vida bom. Professor Luís Miguel Neto, as respostas, quando existem, como mencionava a doutora Helena Marujo, estão sobretudo dependentes de um papel do Estado. Este papel do Estado está a ser direcionado de uma forma ideal, ou há outras formas de melhorar a assistência que é dada a uma classe que começa a ser cada vez mais uma classe de risco, não de uma forma objetiva, digamos assim, mas começa a ser cada vez mais uma classe de risco porque está cada vez mais votada a um certo abandono e a um certo estigma social. O trabalho que o Estado faz, há margem para melhorar? Eu julgo que sim. Aliás, julgo que neste trabalho com as populações mais carenciadas e mais isoladas,
o potencial de trabalho, sobretudo em ocasiões de crise, como aquela que vivemos desde 2008, enfim, nos países da economia ocidental, em particular em Portugal, essa margem de trabalho e os desafios que se colocam são de facto inúmeros. Eu julgo que nós temos, e mesmo assim a situação não é tão grave como eventualmente a crise económica poderia deixar entender, porque realmente nos países da bacia mediterrânica o impacto da família, a influência da família é ainda, digamos assim, um fator, de alguma forma, uma almofada relativamente às situações de crise. Eu julgo que muito é feito, e é um facto, enfim, do ponto de vista, algumas estatísticas apontam que numa geração conseguiu-se realmente uma qualidade de vida importante e conseguiram-se definir, eu lembro de um índice que habitualmente é apontado como a mortalidade à nascença e de facto houve 2 dígitos que foram cortados relativamente à nossa própria geração. Quem nasceu nos anos 50, o índice de mortalidade à nascença era muitíssimo grande, quer dizer, em Portugal continental assemelhava-se mais, estava mais próximo dos países em vias de desenvolvimento do que provavelmente da Europa. E isso realmente mudou bastante, mas na verdade eu julgo que o espaço de intervenção do Estado e inclusive a responsabilidade do Estado, e quem diz do Estado diz também dos agentes económicos de natureza privada, porque eu julgo que é merecido no final de uma vida de trabalho e no final de uma trajetória de pagar os impostos com regularidade e com prontidão, as pessoas merecem ter, não digo golden years, grey golden years, não digo uma velhice dourada, mas uma velhice respeitada e uma velhice dentro de padrões de qualidade de vida aceitáveis para o mundo ocidental. Defendem que a psicologia pode dar um contributo neste sentido também. São 2 dos maiores divulgadores de um ramo que tem vindo a ganhar força dentro da psicologia, a psicologia positiva. O que é, em termos concretos, a psicologia positiva? Pois, a psicologia positiva é, digamos, uma subdisciplina, uma sub-área dentro da psicologia. É muito recente, nós entramos em contacto com esta sub-área já no princípio dos anos 90, mas foi sobretudo no final da década de 90 que esta subdisciplina emergiu sobretudo nos Estados Unidos. E desde aí, de facto, tem sido espantoso o crescimento desta subdisciplina científica. E uma das coisas que mais nos tem desafiado é esta constatação, por exemplo, no que diz respeito à medição, à avaliação da felicidade. Há uma coisa que é muito, enfim, característica para a quase totalidade dos países, que é esta. É que a felicidade é mais elevada nos anos mais novos, né? A infância e a juventude habitualmente correspondem a uma época da vida muito feliz. Depois, a meia-idade, isso decai para, posteriormente, na terceira idade, quando as pessoas entram num ciclo de vida mais próximo da idade madura, da reforma, por aí fora, voltar a subir outra vez. Portanto, relativamente à questão anterior, eu julgo que é um dever, de facto, e aí a psicologia positiva pode julgar de alguma forma, enfim, naturalmente com limitações. Não se pode substituir ao Estado nem um conjunto de medidas de caráter socioeconómico que são de dever próprio do Estado. Mas, de facto, há um conjunto de pequenas estratégias, dos pequenos grandes detalhes que podem fazer toda a diferença na qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, a participação, esta questão das pessoas se envolverem nas atividades da comunidade. Por exemplo, as relações de vizinhança. Por exemplo, os rituais, as festas, a participação em eventos coletivos. São coisas que, de facto, podem alterar substancialmente a qualidade de vida percebida pelos idosos. E isso, a psicologia positiva, entretanto, acumulou nesta década, 15 anos, uma série de investigação muito sólida, não só começou por ser, como tinha dito, inicialmente norte-americana, mas de facto, nesta altura, nós tivemos aqui esta oportunidade de estar em Macau e tivemos também o grande privilégio de poder participar na primeira conferência da Ásia-Pacífica em Psicologia Positiva, em Hong Kong, que realizou-se este mês de janeiro. E eu julgo que, portanto, esta universalidade de alguma da investigação que a Psicologia Positiva veio trazer ao de cima
também em termos políticos deve ser considerada. Durante muito tempo, nós temos também, se me tiver a alongar, diga, está bem? Mas tivemos durante muito tempo também a colaboração de um especialista e colega nosso britânico, Mark Nix, da London School of Economics, que criou um think tank que para nós também, digamos assim, de alguma forma complementa a abordagem da psicologia positiva, que são muito centradas no indivíduo. E então o Nick Marks o que fez foi criar o New Economics Foundation. E o New Economics Foundation, portanto, digamos, um departamento dentro da London School of Economics, veio a questionar, digamos assim, que o desenvolvimento de um país fosse estrita e exclusivamente medido pelo desenvolvimento económico. Há outras áreas da vida pessoal e coletiva que são também importantes. E eu julgo que essa chamada de atenção é também qualquer coisa que é importante considerar e, nomeadamente, os responsáveis políticos não podem deixar de ter em conta. Doutora Helena Marujo, aproveitando a deixa do professor Luís Miguel Neto, há uma relação direta entre prosperidade económica, entre desenvolvimento económico e felicidade e estas questões que estamos aqui a debater. No caso concreto de Macau, dando-lhe muito assertivamente o exemplo, Macau nunca foi tão próspero como agora, mas também nunca vimos, por exemplo, um número tão grande de suicídios como neste momento. Há uma relação direta entre prosperidade económica e uma noção, ainda que muito subjetiva, de felicidade geral. Existe, de facto, isso é uma área que desde os anos 70 tem vindo a interessar enfim, os académicos. Houve um estudo muito marcante do Stirling que veio mostrar exatamente que países como os Estados Unidos e outros países do mundo mostravam claramente que, apesar de, em alguns deles, ter quintuplicado o produto interno bruto, que o nível de satisfação das pessoas com as suas vidas e a maneira como elas se sentiam subjetivamente não tinha de todo melhorado. E portanto, isto é uma área de muito interesse de investigação atual e que mostra, de facto, que até ao limite em que as necessidades básicas das pessoas estão resolvidas, há claramente uma ligação e um impacto subjetivo no bem-estar, ou seja, eu só consigo, de facto, sentir-me bem e feliz com a vida se tiver aquilo que é básico, acesso à educação, ao emprego, à saúde, uma casa condigna, etc., em condições, mas a partir daí que o incremento na minha capacidade económica não é acompanhado por um igual incremento na minha satisfação e na maneira como eu me sinto subjetivamente relativamente à vida. E isto tem vindo a ajudar, enfim, a refletir e a introduzir até novos modelos económicos. Nós temos trabalhado muito com um economista italiano, o professor Luigino Bruni, que tem trazido um conceito de economia, enfim, que foi repescar um modelo do final do século XVIII em Nápoles e que fala em felicidade pública. E a ideia é precisamente relembrar que o desenvolvimento económico é obviamente vital para as nossas qualidades de vida, para a nossa qualidade de vida em geral, mas que se ele for o único objetivo, se não for acompanhado de outros elementos, que pode levar-nos de facto para condições sociais e individuais muito pouco saudáveis. Então este modelo propunha já na altura e agora este renovar deste modelo tem vindo a trazer muita investigação sobre isto. Dois outros elementos, nomeadamente a necessidade de criarmos sociedades que sejam virtuosas, que criem condições para as pessoas trazerem ao de cima o melhor de si, as suas forças de caráter, a capacidade de porem em prática diariamente nas suas escolas, nos seus empregos, na sua vida de cidadãos, de porem as suas melhores virtudes em ação e, para além disso, a ideia de que a felicidade só deverá ser possível se for um elemento comungado, a ideia de que eu só poderei ou só deverei ser feliz se o meu vizinho do lado também for. E isto introduziu um outro conceito que está, de facto, a vir da economia, dos bens relacionais, que hoje os estudos económicos mostram serem os bens mais escassos e mais caros do mercado.
se calhar hoje passar uma tarde com um filho ou a brincar ou com um companheiro ou uma companheira é financeiramente e economicamente mais oneroso do que comprar um brinquedo ou oferecer um perfume. E, portanto, a necessidade de voltarmos a acordar nas nossas sociedades e a otimizar aquilo que, de facto, acaba por ser o maior objetivo e o âmbito mais claro da felicidade para os seres humanos, que são as relações com os outros e a qualidade das relações com os outros. Fazendo aqui uma ponte com as primeiras perguntas e com esta reflexão, nós estamos aqui em Macau, a convite da Universidade de São José, num protocolo que foi feito com a nossa faculdade, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e uma das coisas que temos tentado, enfim, trabalhar, e temos alguns projetos e programas de intervenção em Portugal neste momento, nesta área, é precisamente levar alguns destes dados, destas estratégias que têm sido validadas pela ciência, que passam por promover os bens relacionais, a participação comunitária ativa das pessoas, treinar a capacidade de gratidão e de reconhecimento daquilo que se tem, identificar as forças e virtudes pessoais e criar condições para as pôr em prática. Temos, por exemplo, programas que estamos, enfim, a supervisionar no terreno, junto de populações de séniores isoladas, por exemplo, em Vila Viçosa, no Alentejo, mas também junto das comunidades educativas, das crianças, dos adolescentes, etc., de maneira a tentarmos, neste momento, utilizar isto que são, enfim, informações empíricas úteis, aplicadas à vida das pessoas, de forma a que, de facto, possamos melhorar este sentido subjetivo de bem-estar e, simultaneamente, ao alimentar de um lado mais hedónico, de uma felicidade que depende muito, por exemplo, ou que resulta, por exemplo, de comprarmos uma coisa nova, de consumirmos, que é uma felicidade que é transitória, hedónica, alimentarmos em simultâneo e fortalecermos um outro tipo de felicidade, que é a felicidade eudaimónica, que é aquela que advém de eu sentir que evoluo como ser humano, que é aquela que advém de eu identificar e pôr em prática aquilo em que eu sou melhor e de facto, sentir que sou parte de um coletivo e de uma rede que me reconhece, que me valoriza e que a minha vida faz sentido. Esta corrente dentro da psicologia, da psicologia positiva, acaba também por surgir como uma espécie de virar de página ou talvez de resposta àquilo que foi fundamentalmente a psicologia durante quase um século, que se fixava sobretudo no caráter mais sombrio das pessoas. Isto para lhe perguntar, quando falamos de uma perspectiva positiva, de conceitos como felicidade, como esperança, quanto disto se pode traduzir em termos objetivos, em termos de psicologia positiva aplicada? Que tipo de programas, de estruturas é que desenvolveram ou estão a desenvolver no sentido de fazer com que a vida, por exemplo, eu referi a Vila Viçosa, com que a vida de um idoso que viva numa serra qualquer de Portugal seja um bocadinho mais suportável? A primeira coisa é que, por um lado, o estudar o positivo não implica de maneira nenhuma fazermos de conta que não há negativo. Isso é um aspecto muito importante. Às vezes as pessoas acham que esta qualificação de positivo na palavra psicologia que implica estarmos a pôr de lado ou a negligenciar o sofrimento humano. Pelo contrário, não é? É precisamente porque sabemos o peso que ele tem nas vidas das pessoas que temos estudado e criado programas que potenciam a capacidade de lidar com o mais difícil da existência. Não é? Nós sabemos que uma coisa negativa que nos acontece tem muito mais peso, mesmo que seja aparentemente pequena, muito mais peso do que muitas coisas pequenas que nos acontecem num dia. Não é? Portanto, os seres humanos estão vocacionados e especialmente atentos e sensíveis àquilo que os perturba. Mas precisamos exatamente de sobrecompensar aquilo que são as experiências negativas. Portanto, a psicologia positiva, ao mesmo tempo que promove a esperança, o otimismo, o sentido do humor, a gratidão,
por aí fora, falo também de forma a ajudar as pessoas a usarem essas estratégias para lidarem com as circunstâncias mais dolorosas e difíceis das suas existências. E temos em prática desde programas em escolas para promover a esperança. Sabemos hoje que a esperança está muito associada ao sucesso escolar. Os jovens que têm maior capacidade de estabelecer metas, criar condições para saber como é que as atingem e acreditar que vão ser capazes de as atingir, tendem a ser aqueles que têm níveis de sucesso escolar mais elevados. Portanto, é possível hoje, e estamos a concretizá-lo, fazer programas em escolas que aumentam que treinam a capacidade de esperança nas novas gerações. Temos programas de educação para o otimismo, também em contexto escolar, já há mais de uma década que trabalhamos nessa área, e é possível desenvolver formas de explicar os acontecimentos bons e maus que acontecem às pessoas, de tal forma que essa explicação seja mais mobilizadora de uma confiança no futuro. Quando me acontecem coisas boas ou más, eu explico internamente, dou razões àquilo que me aconteceu, e nós hoje sabemos que há formas mais otimistas ou mais pessimistas de reagir ao insucesso e que elas vão ter consequências em termos de práticas nas nossas vidas. Mas às vezes coisas tão simples, nós trouxemos até como exemplo, este é um projeto da New Economics Foundation que pegou nos estudos da psicologia positiva, e nós estamos a aplicar isto também em programas em Portugal, e sintetizou em 5 coisas que os estudos claramente mostram que são essenciais para nós estarmos saudáveis, equilibrados e felizes. A primeira é relacione-se, não esteja sozinho, crie condições para ter laços com os outros, mantenha-se ativo, não se esqueça que tem um corpo e, portanto, que hoje uma sociedade que intelectualiza tanto as nossas vidas muitas vezes esquece do cuidar dos aspectos da ação, da brincadeira, do jogo, da dança, por aí fora. Repare nas coisas importantes e bonitas que estão à sua volta, mantenha a sensibilidade em relação ao belo, continue a aprender e dê tempo. Portanto, são 5 formas de bem-estar e apenas um exemplo muito simples de como é que se pode pôr em prática. Todas estas coisas se desdobram em atividades que se fazem em contexto quer empresarial, portanto estamos a fazer formação no espaço corporativo, em empresas públicas e privadas, especificamente sobre como promover a felicidade, como estimular a resiliência, quer no contexto das escolas, quer na intervenção comunitária. Professor, convencer o Estado, começamos por falar das estratégias do Estado em relação à terceira idade, num caso muito concreto, convencer o Estado de que este é o caminho a seguir. Esta é uma área relativamente recente ainda, uma área em aprofundamento. Há experiências já que garantam margem de sucesso para este tipo de abordagem? Sim, o exemplo que me ocorre mais rápido e diretamente foi mencionado, foi exposto nesta conferência que ainda há pouco referi, a primeira conferência da Ásia Pacífica, do Pacífico, agora em Hong Kong, em janeiro em Hong Kong. E dizia respeito, e achei realmente qualquer coisa como é que dizer, muito desafiante e estimulante, há um programa que uma colega nossa em Hong Kong está a desenvolver junto da polícia de Hong Kong. É um programa muito estruturado, tem 5 anos, e eles chamaram APEL, neste sentido de, na força policial de Hong Kong, e nós sabemos como é importante para um Estado uma força policial, portanto, com agentes que estão sujeitos a stresses de todos os tipos, enfim, muito facilmente erudidos e desgastados pelo próprio dia-a-dia. De facto, esta nossa colega Ingrid Mack lançou este programa que chamou APEL, de apreciação, primeiro ano concentrado na faculdade e na capacidade das pessoas saberem apreciar, tendo em conta não apenas os desafios estressantes do seu dia-a-dia, mas também as pequenas coisas que passam despercebidas num fundo, se o fundo é caracteristicamente desagradável e negro. Portanto, uma primeira de apreciação, o que é que se consegue fazer? O que é que, por exemplo, nas forças policiais de Hong Kong se consegue fazer de promoção da segurança, de auxílio, desfavorecidos, por aí fora.
um segundo ano de positividade, centrado na ideia de positividade. A nossa afirmação, a nossa função policial não é apenas uma função, digamos assim, corretora. Naturalmente terá de ser corretora, mas é também uma função educativa. Também podemos ir às escolas e explicar às crianças, mesmo enfim, dos níveis escolares mais elementares, que a polícia pode ter na polícia um amigo. Depois, a ideia, portanto, a apreciação, positividade, a ideia de uma coisa que eu achei também realmente fantástica, e alguma investigação, digamos, tipo experimental, empírica da psicologia positiva tem chamado a atenção para isso, é a ideia de permitir-se ser humano, não é? Imagine, não é? Porque nós temos um bocado, formulámos esta ideia que, em alguns lugares do Estado ou das forças policiais, eu tenho que ser um super-homem, tenho que ser um Iron Man, tenho que estar... enfim, como a minha função é tão desgastante, eu tenho que... E, portanto, esqueço-me da minha parte humana. E, portanto, o terceiro ano deste programa da nossa colega Ingrid Meca na Polícia de Hong Kong, psicóloga clínica nas forças policiais de Hong Kong, é precisamente esta capacidade dos agentes policiais voltarem a permitir-se ser humanos. E depois, finalmente, a ideia... Helena, ajuda. O amar e o cuidar, o love. Exatamente, e o love, estava-me a esquecer desta parte tão saliente do programa e da existência das pessoas, quer façam parte das forças policiais, quer não sejam... Que é esta ideia de que, em última instância, a nossa função, mesmo que seja esta de fazer parte de forças policiais ou de forças armadas, dirige-se aos sentimentos mais elevados do ser humano, ao humor. E, portanto, eu julgo que este seja um exemplo muito pregnante, muito forte, de como a psicologia positiva é uma maneira muito barata de renovar o funcionamento das instituições e das pessoas que as constituem. Eu rematava esta nossa conversa com uma questão em jeito de conclusão muito rápida, talvez aos dois. Eu comecei por dizer que Macau apresenta, de facto, índices anómalos de depressão entre os idosos, uma cidade que tem características um tanto ou quanto diferentes das características em termos culturais de Portugal, que tem características geográficas muito próprias, com esta nuance de ser também, neste momento, uma das cidades mais ricas do planeta. Que conselhos é que deixariam aos governantes de Macau, à sociedade civil de Macau, no sentido de certa forma, de irimbir esta questão? Um dos conselhos é valorizar esta fase da vida, reconhecer e apreciar aquilo que as pessoas deram durante a sua existência para o coletivo. Não é? Portanto, a primeira coisa é como é que se olha para esta população, se ela é considerada negligenciável e não relevante, ou, pelo contrário, uma fonte de sabedoria e de riqueza, quer na educação dos mais novos, quer no repensar e no manter dos rituais, na reconstrução de uma história. Não é? Um dos riscos que se corre quando há grande desenvolvimento económico é perdermos a noção do passado, é estarmos tão centrados naquilo que é o objetivo do presente, o ter agora, o conseguir metas, que perdemos este sentido de continuidade. E, portanto, seria essencial, primeiro, este reconhecimento, o valor patrimonial, o capital extraordinário que as pessoas nesta fase da vida, de idosos, séniores, têm para dar para a sociedade e criar as tais condições do ponto de vista organizacional, sistémico, para que os seus rituais, aquilo que para elas faz sentido e são as suas necessidades e interesses, sejam respondidos, sejam ouvidos e se possam criar espaços, atividades, ações e, sobretudo, para as manter em rede, não é? Para sentirem que há dignidade nas suas vidas e uma maneira de sentir essa dignidade é sentir que são pessoas e que são importantes. Não sei se... 3 ideias, tentando fazer uma longa história curta. Primeira é esta ideia que, de facto, nos sistemas complexos temos que saber, em simultâneo, ver a partir das estrelas, quer dizer, ver de fora, ver de cima, considerar os índices macroeconómicos e as tendências globais, mas não esquecer de falar ao coração das pessoas.
ver das estrelas, falar ao coração. Uma segunda ideia que eu julgo que também decorre da psicologia positiva, sobretudo em termos individuais, é que o materialismo, o pessimismo deve ser guardado para melhores dias. Não vale a pena e é muito oneroso ser pessimista em situações de crise, e nós em Portugal vivemos agora este grande desafio. E em terceiro lugar, ser só materialista fica demasiado caro. Há outras áreas da vida. Bons conselhos na conclusão deste TDM Entrevista. Agradeço uma vez mais o facto de terem aceito este desafio que vos foi lançado pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, com um novo tema e um novo convidado.